Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos diretamente aqui da LAC Concursos, daqui na capital do Mato Grosso, para passar para vocês uma super aula de Direito Constitucional e vamos falar do ponto específico que hoje vamos falar sobre as comissões, artigo 58 da nossa Constituição Federal. Vamos falar de comissões e principalmente da CPI. Essa daí não cai em prova, ela despenca. Então, vamos à nossa aula. Pegue a sua Constituição, abra ela, ou se não, pegue o nosso material, deixa impresso do seu lado aí, caneta, lápis, marca-texto, pronto. Abra seu espaço de estudo, toca o cachorro da sala, do seu quarto, pega o celular, põe na gaveta lá do quarto da sua sogra, põe lá, não tem sogra? Coloca lá, na gaveta lá, ok? Você ficar mexendo com o WhatsApp, que é coisa do capeta, esse trem aí, foca para a aula e vão para a nossa aula. Vem comigo, olha só. Onde nós estamos? Estamos no título 4 da Constituição, Organização do Estado. Estamos falando do capítulo 1º, Poder Legislativo. E estamos em especial na seção 7 das comissões, artigo 58. É apenas um artigo, mas temos muito posicionamento da jurisprudência do STF. Então, a gente tem que ficar muito atento. E as provas, ela sabe que o cara já decora o artigo 58, já sabe que você decora, que ela trabalha a jurisprudência. Até em bancas e até em concursos inferiores, que eu falo de que exijam menos digamos assim, parte de jurisprudencial. Ah, professor, eu vou fazer, meu concurso é médio, mas mesmo sendo médio, o posicionamento supremo cai para essas questões, beleza? Então vamos direto à aula, vamos conversar comissões parlamentares de inquérito. Quais são as noções gerais? Primeiro conceito dela. O que é uma comissão? Antes de falar de comissão parlamentar de inquérito, que é uma espécie do gênero comissão, vamos falar das comissões, que é o gênero. São órgãos colegiados compostos por um número restrito de membros, podendo ser constituídos por cada casa ou ainda serem integrados por deputados e senadores, que é chamada comissões mistas, ok? São criadas pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados ou pelo Congresso Nacional para otimizar e facilitar o andamento dos trabalhos legislativos. É assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, as comissões, dentro de uma estrutura do Poder Legislativo, dentro da Câmara e do Senado, tem as comissões. Cada comissão, existem as comissões que são chamadas permanentes, e então aquelas que são criadas esporadicamente, são chamadas comissões temporárias. As permanentes, elas tratam de matérias, normalmente, já delimitadas. Por exemplo, todo projeto de lei que chega no Congresso, ou na Câmara, ou no Senado, eles vão ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, né? Bem que agora é o outro tema, Comissão, Constituição e Justiça e Democracia, salvo engano. Então, a CCJ, mais conhecida como Comissão de Constituição e Justiça, ela vai analisar se aquele projeto de lei tem alguma coisa de inconstitucional. É uma comissão permanente. É uma comissão permanente que precisa estar ali presente. Digamos que a CCJ realiza análise, esse projeto está ok, não tem nenhuma inconstitucionalidade. Mas como essa lei vai tratar, por exemplo, de questões financeiras, vamos mandar para a Comissão Permanente de Assuntos Financeiros e Fazendários. Vamos mandar para ela. Vou falar sobre agricultura e ecologia, agricultura e ambiental. Vamos mandar para a comissão fixa que vai tratar disso. Então, essas comissões, elas estão ali para poder organizar e ajudar os trabalhos. Porque seria difícil mandar para o pleno, para todo o Congresso, discutir vários debates. E essas comissões elas serão especializadas, vão trabalhar especificamente desses pontos. Entendemos isso? As comissões têm essas funções. E a comissão, normalmente, o que quer dizer? Que ela tem que ser, se possível, né? Se possível, ela tem uma formação hegemônica. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma comissão, ela tem que estar ali com os blocos. Eu tenho um bloco da esquerda e o bloco da direita, digamos assim. E então, a ideia é que, se possível, que essas comissões tenham um presidente do PT, o vice-presidente do PSL, o terceiro vice-presidente, seja assim, casadinho, entre esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Ou bloco ruralista, bloco da bala, sei lá, o que for você quiser pensar. E vai colocando ali e vai montando de forma hegemônica. Mas aqui é se possível, nas mesas é obrigatório, aqui é se possível, ok? Beleza? O artigo 58 fala assim no início dele. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as
na forma com as atribuições previstas no respectivo regimento, ou no ato de que resultar a sua criação. Professor, nós vamos estudar todas as comissões, não é nosso objetivo, tá? Não dá para a gente estudar todas as comissões e ler o regimento interno, isso aí quando tiver um concurso específico para a Assembleia Legislativa da sua cidade, do seu estado, da Câmara Municipal ou do Congresso Nacional. Aí sim, aí tem uma matéria específica que vai falar sobre esse regimento interno, e aí no regimento interno vai apurar cada modalidade de comissões, mas isso é uma outra conversa. Para nós, do Constitucional, vamos trabalhar apenas o que a Constituição determina, beleza? Feito esse esclarecimento, o parágrafo 1º continua dizendo assim: na Constituição das mesas e da Constituição é assegurada, quando possível, acabei de falar para vocês, a representação proporcional dos partidos dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa, beleza? Vamos lá. As comissões podem ser permanentes, especiais ou temporárias. Nós já falamos isso. As permanentes, elas também são chamadas de temáticas ou em razão da matéria. As comissões permanentes também são chamadas de temáticas ou em razão da matéria. Como eu disse, são comissões específicas, que de caráter técnico-legislativo, ok? Duram enquanto existir a previsão regimental. Por exemplo, a CCJ. Então, essas comissões, realmente, as permanentes, elas têm que estar lá. Ao falar sobre criança e adolescente, direitos humanos, tem que estar uma comissão de direitos humanos, ela tem que estar ali fixa, tem que estar esperando a oportunidade, quando chegar um projeto de lei que fale sobre matéria, e tecnicamente ela fala, ó, essa lei aqui tem que melhorar aqui, puxar aqui, acertar a lei. Beleza? Essa é a função precípua das comissões permanentes. As especiais ou temporárias são criadas para apreciar assunto determinado. Duram até o término da legislatura ou antes. Mais famosa dela, Comissão Parlamentar de Inquérito, que agora nós já vamos falar sobre ela, ok? Vou voltar a falar sobre as comissões em razão da matéria ou as comissões permanentes. O que eu tenho delas em especial? Eu tenho um artigo 58, parágrafo 2º, que explica quais são as funções dessa comissão permanente, ok? E aqui a gente tem que ficar atento que também é matéria de prova, ok? Mesmo sabendo que a CPI é campeã de audiência, mas a permanente também, no parágrafo 2º, eu já vi questões tratando desse assunto. Então, vamos ficar esperto. O que a permanente faz? Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso num 10º dos membros da casa. Ou seja, a ideia é, porque tem algumas matérias que tem que ser discutida em plenário, beleza? Se não for em plenário, quem vai ser realizada essa análise vai ser feita pela comissão. E aí tem uma ressalva, se tiver um recurso de 1/10 dos membros da casa, 1/10, a 10ª parte de 81 senadores, se tiver esse recurso, ela poderá ser ascendida para o pleno, ok? Para o plenário. Realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil, beleza. Convocar ministros, isso aqui é importante, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Essa aqui cai, tá? Essa aqui cai. A CPI também tem essa função. Convocar ministro. Posso convocar o presidente? Não, viu, gente? O presidente não tem como convocar, tá? Posso convocar o ministro. O presidente não tem como convocar, ok? A regimento interno veda isso. Não posso convocar presidente, mas o ministro eu posso. Beleza? Isso aqui cai muito em prova, tá? Que mais? Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades, entidades públicas. Então, ela tem essa função também de receber pedidos, reclamações, tá? As comissões, elas também têm essa função de recebimento de reclamações, de pedidos. Ela faz essa função de ouvidoria, digamos assim, ok? Há uma comissão permanente que trata de direitos humanos. Ela pode receber reclamações de violações de direitos humanos, ok? E abrir, se for o caso, uma CPI para poder investigar essa situação em particular. Solicitar depoimento de qualquer autoridade cidadão, qualquer autoridade ou cidadão, beleza? Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, sobre eles emitir parecer. Essa aqui é perigosa também. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Só cuidado que no ministro é convocar, tá? E aqui é solicitar, tá? São duas coisas distintas. Convocar e aqui é solicitar. Aqui eu solicito o quê? Depoimento. Aqui eu convoco o quê? Para ele prestar o quê? Informações. Convoca ministro para prestar informações e solicito depoimento de cidadão. Beleza?
Viu a diferença? Anotou no caderno? Faz uma tabelinha embaixo e salva. Bacana? Posso continuar? Vamos lá. Deixa eu falar da Comissão Parlamentar de Inquérito. Espécie do gênero comissão. É uma comissão temporária, esporádica, comissão especial. A CPI, ela tem amparo legal no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, na Lei 1579 de 1952, eu tenho ainda a Lei 10.001 de 2000, eu tenho a Lei Complementar 105 de 2001, tá? E além disso, as especificações do regimento interno de cada casa, beleza? Professor, eu vou ter que ler todas essas leis? Claro que não, claro que não. O que cai para nós, para o nosso concurso? O filé. Vai te cobrar o quê? As questões que estão inerentes ao parágrafo 3º, tem que saber de cor o parágrafo 3º. E, além disso, o que a jurisprudência fala? Vamos lá? Vamos trabalhar? Primeiro, noção geral, que tem que ficar esperto, tá? São comissões temporárias, já fiquei repetitivo, já falei isso antes. Aqui é a sacada. Elas podem ser criadas pela Câmara, pelo Senado, ou de forma... A palavra que você vai achar na prova é conjunta, tá? Conjunta. Elas podem ser criadas isoladamente ou de forma conjunta. Mista, beleza? Eu posso ter, então, uma comissão da Câmara, posso ter uma comissão do Senado e posso ter uma CPI junta, simultâneas, concomitante, ok? Bacana. Elas vão fazer uma atuação típica do Poder Legislativo, que é a fiscalização dos atos do Executivo, ok? Função típica. CPI não faz função atípica, é função típica do Legislativo. Quais são as funções típicas que foi criado o Legislativo? Legislar e fiscalizar os atos públicos, beleza? Então a CPI vai fazer essa função de fiscalização. Um controle interno, ok? Um controle interno. O controle externo é realizado pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas, ok? Um controle interno das funções é a CPI. Bacana? Cuidado. Tudo que eu coloquei pontos aqui é porque eu já vi em prova, tá? Qual é a natureza jurídica? Já caiu isso em prova. Qual é a natureza jurídica da CPI? A natureza jurídico-constitucional, tá? É uma natureza jurídica constitucional, de procedimento investigatório. Procedimento investigatório de natureza jurídico-constitucional. Procedimento investigatório jurídico-constitucional. Não é um procedimento investigatório de natureza processual penal. De natureza processual penal é o inquérito policial. A CPI é o procedimento investigatório, parece, mas não é. De natureza jurídico-constitucional. A CPI, para alguns doutrinadores lá do processo penal, que vou me reportar agora, chamam de o inquérito policial de inquéritos extrapoliciais. A CPI faz parte desse conjunto chamado de inquéritos extrapoliciais. São investigações realizadas fora da polícia civil, ok? Extrapoliciais, eu tenho também o inquérito policial militar, tá? Inquérito policial IPM é um inquérito extrapolicial, que não é feito pela Polícia Civil. Inquérito feito pela Polícia Civil é o inquérito policial, ok? A CPI é um exemplo de inquérito extrapolicial. Normalmente você ouve esse termo lá na prova de processo penal. Constitucional nem tanto. Qual é a natureza jurídica, então, do direito constitucional da CPI? Natureza de procedimento investigatório, não é processo, cuidado, é procedimento investigatório de natureza jurídico-constitucional. Bacana? A CPI é exemplo, já vi prova disso, que ela representa, ela consagra a teoria dos freios e contrapesos, ou check and balances. Olha como você está aprendendo inglês, estudando com o professor Kleber. Check. Check. Dá um zoom aí. And. Balances. Balances. Espera que escreva assim. Check. Checks. And balances. Checks. Freios e contrapesos. Checks and balances, ok? O que é isso, professor? De pneu de carro? Freio? Não, presta atenção. Freio e contrapeso quer dizer que é conferido a um poder
a ingerência de fiscalizar e controlar o outro poder. O mínimo é ofertado para isso, para que haja essa harmonia entre os poderes. Então, se o executivo faz, o legislativo fiscaliza. É um exemplo disso, de ficar de olho, um fazendo a função do outro de fiscalização. Fiscalizar as ações do outro. Checks de controle, freios e contrapesos, ok? É um exemplo disso. A CPI é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Vamos falar sobre isso. Existe CPI no âmbito estadual? Sim. Existe CPI no âmbito municipal? Sim. Já lhe adianto, a municipal é a mais fraquinha de potência, tá? De poder fazer investigação, quebra de sigilo, é a mais, digamos assim, atenuada. A estadual tem praticamente a mesma força da federal. Beleza? Mas deixa no finalzinho da aula de hoje, a gente volta a falar sobre CPIs estaduais e municipais. As CPIs federais não podem versar sobre assuntos ligados estritamente à competência dos estados, federal e município. É óbvio. Se eu tenho uma CPI federal, eu tenho que falar sobre matéria de âmbito federal. Eu não posso fazer uma CPI federal para discutir um assunto lá no Amazonas. Ou eu fazer uma CPI federal para discutir um assunto lá no Rio Grande do Sul, um assunto específico. Ok? Esse assunto tem que ser de âmbito nacional. Quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, há um movimento de fazer uma CPI federal para discutir quanto às barragens no Brasil todo. Tá? Não especificamente o caso do Brumadinho em si. Ok? É de forma geral, falar como é que está o contexto geral de todas, como é que estão os contratos, os orçamentos, tudo que vai falar o que de verba federal. Beleza? A competência tem que ser de âmbito federal. Bacana? Características, e aqui está o bicho da goiaba, aqui está o filé, que são as características das CPIs. Vamos lá, características das CPIs. Aqui é uma matéria importante, tem que manjar de cabeça, tem que saber de cor quais são as características da CPI. Vamos lá? Facinho. A criação, quando é que eu crio uma CPI? Elas são criadas pela Câmara, já falei, ou Senado, de forma conjunta ou separadamente. Já falei isso lá atrás. Importante, qual é a fração? Aqui eu tenho que decorar, tá? Eu tenho que gravar ela, o requerimento para a criação tem que ser feita por 1/3 da Câmara, ou seja, 171. Olha que interessante, 171 deputados. Ah, que legal. Tem que ter assinatura de 171 deputados ou 27 senadores para que seja criada a CPI na Câmara e 27 senadores para ser criada no Senado. Se for conjunta, aí tem que somar as duas e aí eu tenho assinaturas para criar uma CPI conjunta. Beleza? 1/3. Não é 2/3, não é 1/5, 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Beleza? Decorou? Quer que fale mais uma vez? Não, né? Tá bom. Qual é o objeto? Para que é criada uma CPI? Ela é criada para apurar fato determinado. Ok? Fato determinado. E não pode ser instaurada para apurar fato exclusivamente privado ou de caráter pessoal. Tá? Ok? Eu não posso criar uma CPI para investigar uma pessoa. Eu tenho que fazer uma CPI para investigar um fato determinado. CPI dos Correios, CPI do Mensalão, CPI. Eu tenho que criar fato determinado. O fato é determinado, mas eu não posso investigar uma pessoa. Quem investiga a pessoa é Polícia Civil ou Polícia Federal. Beleza? Maravilha. Que mais? Ainda estou nos requisitos, mas antes de avançar nos requisitos, eu falei 2 requisitos, que é criação 1/3, e falei que tem que ser fato determinado, tem 2 observações sobre o fato que a gente tem que ficar esperto. Olha lá. Diante de um mesmo fato determinado, pode ser criada a CPI na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em conjunto, ainda por CPIs em outros entes federativos. Ou seja, posso ter um fato determinado repetido dentro da Câmara, mesmo, digamos assim, objeto de investigação em 2 casas distintas? Sim. Eu posso ter CPI das barragens no Senado, CPI das barragens no Congresso, as 2 juntas, ou posso ter CPI só na Câmara. Ou posso ter CPI da barragem lá em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Não tem problema nenhum, tá? Não há nenhum empecilho. Bacana? Não há um conflito de objetos, ok? A CPI pode investigar dirigentes do CBF, tá? O objeto determinado, a CPI também pode investigar até
de dirigente da CBF. Isso foi uma situação de 2016 que foi julgado, tá, pelo STF, que é possível, tá? Porque a investigação não se prende apenas a atos, digamos assim, públicos, não só porque a CBF não é pública, mas ela recebe benefícios, verbas públicas. E aí necessita o quê? Dessa investigação. Letra C, terceiro requisito, prazo certo. 1/3, quórum, criada separadamente ou separadamente ou em conjunto, fato determinado e agora prazo certo. Prazo certo. Por isso são comissões temporárias, óbvio, né? O prazo não está no artigo 58, parágrafo 3º. Você não vai encontrar o prazo lá, tá? Onde que está esse prazo? Lá no regimento interno da Câmara dos Deputados, você vai achar o prazo de 120 dias, tá? Já viu cair isso em prova, professor? Provas de constitucional, nunca vi cair assim, de uma banca, digamos, no cargo determinado. Se você está estudando para um cargo do Legislativo, tem que saber de cabeça, 120 dias, tá? Porque está lá no regimento interno e prova de constitucional é o que está na Constituição, tá? Ou em algum julgado, mas agora dentro do regimento interno, entendeu? Aí é passivo de recurso a questão, mas até você recorrer, você fala, mas estava lá... Você já poderia ter aprovado antes. Então já decora. O prazo é certo? Qual é o prazo? 120 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Pela metade do prazo, ok? Então eu posso prorrogar por mais 60 dias, ok? Bacana? E essa aí não pode ultrapassar a legislatura, ou seja, os 4 anos. Os 4 anos, a CPI pode ser criada no primeiro ano, ok? Ela tem prazo 120 dias, prorrogar por mais 6 meses, 60 dias, ok? Então, se tiver no último ano da legislatura, a CPI não pode ultrapassar uma nova legislatura. Tem que ficar nela, tem que morrer nela, tem que ser resolvida nela. Beleza? Mas, como eu disse, a CPI, o prazo não está na Constituição, ok? Mas você já sabe, 120 dias, prorrogável pela metade. Bacana? Fechamos? Esse foi o terceiro requisito. Quarto requisito, que é os poderes. Qual é o poder da CPI? A CPI tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Deixa eu te explicar. Quando eu falo CPI, você que estuda para concurso público, você fala CPI, eu ouvi falar Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí vão te perguntar, a CPI tem força de autoridades judiciais ou policiais? Fato, na cabeça do aluno, fazer o quê? A associação de comissão parlamentar de inquérito, quem faz inquérito é polícia. Então, tem a mesma força das autoridades policiais. Errado. Okay? Isso é senso comum. Tá? O examinador, ele sabe de senso comum. E aí ele sabe que o aluno que não se dedica para o concurso público, o examinador vai trabalhar o senso comum, que o cara acha que é certo. Ah, eu acho que é isso. Não existe isso. Tá? CPI, mesmo sendo policial, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem força de autoridade judicial, tá? Porque nós vamos falar agora de algumas medidas que ela pode realizar, sem a necessidade de uma autorização do juiz. Já te adianto, quebra de sigilo bancário, ela pode requerer. Ela pode pedir do banco informações bancárias minhas, por exemplo, que eu esteja envolvido numa situação criminosa, que a CPI está investigando, ok? Alguma transação lá financeira, imaginamos que eu sou um governador, está envolvimento lá e vai quebrar o meu sigilo. Ela pode, veja, quem quebra o sigilo é juiz, e a CPI tem essa autonomia. Então, por isso que ela tem a autonomia de autoridade judicial, mas não é bagunçado. A CPI não pode tudo. Existem limites para a CPI. E esses limites que o examinador vai te pegar, e a gente vai trabalhar com você agora. Vem comigo. Olha só. Eu fiz 2 tabelas, tá? Uma tabela que vai falar que ela tem autonomia, que ela pode fazer, e que não pode fazer. É claro, você vai decorar o que não pode, tá? Porque aí você vai por eliminação. Mas vem para cá. O que ela pode fazer? Ela pode convocar investigado e testemunhas para depor sob pena de condução coercitiva, tá? Ó, você tem que vir, senão você vai tomar uma condução coercitiva. Vai lá, intima o cara para o cara vir. O cara tem que vir, tá? Tem que vir, senão pede condução coercitiva. 2, utilizar a polícia judiciária para localizar testemunhas. É óbvio, né? Tem que pedir para a polícia. Ela não pode fazer função de CSI, né? Realizar a prisão em flagrante por falso testemunho. Prisão ela pode. Essa é a única prisão que ela pode, tá? Prisão preventiva ela pode decretar? Não pode. Temporária não pode decretar? Não pode. Ela pode decretar prisão em flagrante e falso testemunho? Sim. Eu posso fazer isso.
Eu, Kleber Pinho, posso fazer uma prisão em flagrante, não posso? O cidadão não pode fazer prisão em flagrante? Pode. Quiçá a CPI. Então, numa questão de um falso testemunho, dentro da CPI, ela pode fazer prisão em flagrante? Pode. Ok? É a única prisão que ela pode. Investigar negócios entre particulares desde que relacionados ao interesse público. Bacana. Investigar fatos que sejam objeto de inquéritos policiais ou de processos judiciais. Bacana. Convocar magistrado para depor sobre prática de atos administrativos. Atos judiciais, ele não pode. Sob a decisão do juiz, não pode chamar, mas pode chamar o juiz para poder falar sobre atos administrativos. Por que foi contratado esse fulano de tal na sua vara? Por que foi contratado? Por que foi dispensado? Ok? Agora, por que você julgou assim? Aí não. Beleza? CPI ainda tem autonomia. Convocar índio. Presta atenção. Pode convocar um índio para depor? Pode. Só que eu tenho que ir lá na comunidade dele. Se for lá em Barra do Bugres, aqui no Mato Grosso, tem uma comunidade lá, eu vou ter que ir lá em Barra do Bugres. Se o cara está lá no Amazonas, eu vou ter que ir lá no Amazonas. Ok? Lá em Manaus, lá perto, lá tem que ir lá. Se a comunidade, sei lá, onde for, eu tenho que ir lá e fazer a comissão, que ela vai até lá para ouvir o cara. Eu não posso pegar o cara da terra dele e botar ele no avião e levar para Brasília para ele poder ser... Aí não pode, tá? Não pode. Aí não pode. Bacana? Além da respectiva comunidade, com a presença de representantes da FUNAI e de antropólogo. Aí pode realizar. Ok? Veja que é bem blindado. Convocar ministro do Estado e membro do Ministério Público para depor. Bacana. Determinar diligências periciais e exames que entendam necessário. Bacana. Determinar diligências. Não é ela que faz. Requisitar repartições públicas de informações e documentos de seu interesse. Obter informações de documentos sigilosos e que necessitarem diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil da Comissão Valores Mobiliários. Determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Telefone que fala aqui é de dados telefônicos, tá? Não é interceptação telefônica. Interceptação telefônica não tem autonomia, tá? Dados telefônicos está falando o quê? As ligações que o cara fez. Eu faço um requerimento para a Vivo e a Vivo me oferta, a CPI oferta o quê? Os dados da ligação para onde foi, para quando foi. Ok? Isso aí pode. O que não pode é o áudio. Aí não pode. Aí eu fiz a parte que a CPI não pode. Vamos lá. O que ela não pode? Determinar diligência de busca domiciliar. Mandar ela determinar. Determinam que seja uma busca domiciliar, vai até o escritório de advocacia tal, pega. Não pode. Aí, normalmente aqui tudo vai estar vinculado à reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição, lembre-se, só o juiz determina. Reserva de jurisdição, só o juiz determina. Que mais? Desrespeitar o direito ao silêncio do cara. Se o cara falou que não vai falar nada dentro da CPI, só vou falar na justiça, tem que respeitar, pô. Não pode pegar o cara, chacoalhar, botar o saco na cara dele, e bater na cara dele. Tem que falar, pô. Não pode. Ok? Dar publicidade indevida aos dados sigilosos obtidos em decorrência da investigação. Decretar indisponibilidade, dar publicidade indevida, né? Que foi arrecadado de forma sigilosa da Comissão de Valores Monetários e colocar na tela da televisão. Não pode. Decretar a indisponibilidade dos bens e outras medidas cautelares. Sequestro, arresto, isso não pode. Isso aqui quem manda é só o juiz. Decretar sequestro, arresto de bens, não pode. Autorizar a interceptação telefônica, também não pode, só o juiz. Decretar a prisão preventiva, também não pode, só o juiz. Temporária, só o juiz. Proibir que o investigado ausente do país, só o juiz, tá? Não posso determinar isso. Impedir a presença de advogado na colheita de depoimento. Não pode entrar advogado, não pode fazer isso. Oferecer denúncia ao Poder Judiciário, não pode. Quem faz a denúncia é o Ministério Público. Convocar o chefe do Executivo, presidente não posso chamar, nem o governador, ok? Justificativa. Qual é a justificativa dessas medidas? Ok? Você já decorou. Os poderes da CPI não são absolutos, devendo sempre ser respeitados o postulado da reserva constitucional de jurisdição, onde importa submeter à esfera única de decisão que seja o judiciário. A prática de certos atos cuja realização explícita de determinação constitucional somente pode emanar do juiz, não podendo as CPIs praticar atos de jurisdição. Essa é a justificativa que a CPI não pode, pelo fato de que há uma blindagem constitucional quanto a isso. O legislativo não pode, digamos, realizar a função típica do judiciário, ok? Que essas funções são guardadas ao poder judiciário, ao juiz. Beleza? Bacana. Falei do quórum. Falei que tem que ter a criação de um terço, falei que tem que ter o fato determinado, falei que tem que ter prazo certo, falei dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e agora vamos fechar as conclusões.
Quando eu fecho com as conclusões, o que eu faço com a CPI, professor? O que é feita? A Constituição fala o seguinte, as conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público. Vou dizer para você, porque pode ser o caso dela enviar as conclusões da CPI para uma autoridade administrativa, para que tome providências, ok? Mas, se for o caso, pode mandar para o Ministério Público. Se for o caso, então não é obrigatório. Serão encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Aqui cai em prova, viu, gente? Normalmente coloca civil e criminal, ou só civil, ou só criminal. Não. O conectivo aqui é alternativo. Civil ou criminal. 2 infratores. Mas veja, se for o caso, tá? Não é obrigatório a remessa para o Ministério Público. Cuidado. Não é obrigatória a remessa ao Ministério Público. Eu fiz até um bizuzinho aqui, ó. Então, quando acaba a CPI, é feito um relatório, que vai ser votado e aprovado por maioria absoluta, ok? É o chamado princípio da colegialidade, ok? Aí, o que faz? Desse relatório, eu vou fazer uma resolução. Então, eu vou ter o relatório e a resolução, que vai ser enviada, se for o caso, para o Ministério Público, ou para a autoridade administrativa ou judiciais com o poder de decisão, ok? Vamos mandar para essa galera para poder resolver. De posse do relatório, o Ministério Público, por exemplo, promove as ações penais e civis, eventualmente cabíveis, quanto aos civis, notadamente a ação de improbidade administrativa. Normalmente é isso. Normalmente, quando o âmbito é civil e não criminal, o Ministério Público propõe a chamada ação de improbidade administrativa. Ok? Vamos fechando aqui. Compete a quem? Compete ao STF processar e julgar em sede ordinária mandado de segurança e habeas corpus impetrados contra a CPI, constituídas no âmbito da Constitucional ou de qualquer de suas casas. Então, qualquer mandado de segurança de um advogado de o seu cliente está sendo investigado diante de uma CPI, ele vai impetrar no STF. Tanto o mandado de segurança como o habeas corpus. Ok? Toda decisão da CPI tem que ser motivada, tá? Se ele pediu a quebra no sigilo bancário, ele tem que motivar, viu, gente? Tem que ter motivação. Motivação é o quê? Fundamento, pô. Por que está fazendo isso? Qual é o pedido? Qual é o fundamento? Não é na cabeça lá do deputado federal que está presidindo para poder realizar a quebra de sigilo bancário de um cidadão, ok? Ou de uma autoridade, ou de uma pessoa jurídica. É necessário o quê? Ele não precisa do juiz a quebra de sigilo, mas ele tem que motivar. As decisões têm que ser motivadas, ok? Sob pena de invalidade. O mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório parcial de comissão parlamentar de inquérito. Isso é uma decisão de 2015, tá? Já tem um tempinho, mas guarda aí. O mandado de segurança não pode questionar um relatório que foi feito, tá? Não pode questionar um relatório parcial. Bacana? Próximo, utilização por CPI de documentos oriundos de inquérito sigiloso. Possibilidade, eu posso ter informações de inquérito que é tido como sigiloso para a CPI? Posso ter acesso. Vou ter acesso, mas não vou divulgar, né, gente? A CPI tem acesso, mas não divulga. Bacana? Beleza? Deixa eu falar das CPIs estaduais. Rapidinho. Estaduais ou distritais, tá? Tudo que eu falar aqui da estadual vai servir para o Distrito Federal. Toma uma aguinha também, gente. Toma água. A água é bom para hidratar. Tá? Ou faz um chazinho, uma bolachinha e vai comendo aí. Se não tem também, toma água. Mete água para dentro. Se não tem água, engole guspe. Mentira, guspe não, né? Mas faz uma coisa para poder dar uma acordada. Põe uma... Normalmente para poder... Pessoal que faz carreiras policiais, tá com sono, faz umas 10 flexão aí, pá, abdominal. Você também faz ginástica aí um pouquinho. Só cuidado para não machucar as costas, né? Machucar eu. Faz um exercício para acordar, faz uns polichinelo, se for o caso, mas mantenha-se acordado. Vem comigo, vamos lá. Dá um pause aí. Sabe, quando é que você sabe que você tá com um ritmo bom de estudo? Isso eu vejo meus alunos, né? Quando você sabe? Quando você passa o maior tempo sentado. É isso mesmo. Quando você viu que o seu relógio, você marcou, você deu 2 horas sentado estudando, cara, tá massa. Quanto mais tempo você conseguir, é claro, não é do dia para a noite, não vai querer ficar 6 horas sentado na cadeira que vai dar... O seu pé vai inchar, básico, o pé vai ficar inchado, ok? Vai doer as costas. Por isso que é importante, não só a parte teórica, tem que ter a parte física. É importante fazer abdominal, fazer exercício, fazer uma corridinha, para poder manter o corpo tem que estar bacana. A gente não dá importância para isso, por exemplo, mas eu já estou velhinho. Mas você que está mais jovem tem que cuidar disso também, tá? Tem que dar uma reforçada aí, fazer exercício para que possa o quê? As costas, principalmente, que é o fatal, para... Né? Quando você está muito tempo sentado, as costas é a primeira que força. O que é bom? Abdominal, fazer bastante abdominal. Abdominal fortalece aqui toda essa região.
Tá, não sou professor de educação física, mas que é o que a gente ouve do dia a dia. Então, fortaleça, sempre faça atividade física, tente se alimentar o máximo possível, de forma comedida, né? Não vai comer um prato de feijoada à noite para poder estudar depois. Não dá, né, cara? Então, tenta fazer isso, tenta fazer esse equilíbrio que tudo vai dar certo, beleza? Volta para cá. Então, vamos lá, deixa eu falar das CPIs estaduais. As estaduais, pelo princípio da simetria constitucional, ou seja, tudo que eu faço para federal, eu aplico na estadual, ok? Essa é a regra. Teve do STJ, teve uma petição de agravo regimental de Rondônia, que falou assim, nessa decisão o STJ entendeu que a CPI estadual não pode investigar autoridades que estão submetidas à foro prerrogativa federal. Já falei isso para vocês, né? Se o assunto é federal, tem que ficar na federal. Se o assunto é federal, quem vai ter que investigar lá é o âmbito federal e não a estadual que vai se meter. E mesma coisa, quando o assunto é estadual, a federal não se mete, ok? Mas o resto, prazo determinado, fato determinado, prazo certo, 1/3, tudo aqueles que eu falei para vocês, ao final remete para o Ministério Público, se for o caso, encaminha. Tudo isso daí segue os mesmos ditames da federal, ok? Estadual, quebra de sigilo, tudo que eu falei para você segue por simetria. O que eu falei da federal aplica-se a estadual. É claro, com as suas determinadas adaptações. Agora, a municipal tem as suas limitações, tá? Nesse julgamento do STF, tá? Falou que foram tiradas as seguintes conclusões, tá? Pode ser criada com base no simetria constitucional, bacana. Terá poderes mais restritos do que as CPIs estaduais e federais. Por exemplo, impossibilidade de condução coercitiva de testemunha, não posso fazer a condução coercitiva, já a federal eu posso. Eu intimo você, se você não compareceu, manda a viatura para trazer você, com a ajuda da força policial. A municipal não pode fazer isso. Quebra de sigilo bancário também necessita de juiz, tá? Diferente da federal, a municipal precisa do juiz para poder realizar a quebra de sigilo bancário. Bacana, duas limitações, condução coercitiva e quebra de sigilo bancário. Bacana? Vamos fazer a questão para poder fechar essa aula de hoje? Vamos lá. Para a criação da comissão parlamentar de inquérito, é indispensável que o fato não esteja em apuração em instância policial. Quer dizer que, para mim poder investigar, ela não pode estar sendo investigada pelo não pode estar sendo investigada pela polícia e não pode existir um processo judicial. Nada a ver, está fora. O requerimento de, no mínimo, 2/3, quanto que é? 1/3, né, professor? O senhor falou tanto 1/3 que até decorei. Bacana. Tá fora, né, gente? 2, o apontamento de fato determinado a ser investigado. Opa, eu tenho que saber qual é o fato a ser investigado. Beleza? Tá bonita? Vamos deixar ela separada? Vamos para D. Que a iniciativa seja da Câmara dos Deputados, não podendo ser de outra casa legislativa, ou seja, só a Câmara pode fazer CPI. Tá fora, né, professor? Tá fora. E quando estiver resolvendo essas questões, se prendam à federal, tá, gente? Não se prendam às questões estaduais. Professor, porque pode também ter a Assembleia Legislativa. Não mistura, tá? Quando a questão vem de questão federal. Quando ela quer falar de estadual, ela fala específico no caput da questão. Beleza? Tá fora. Próxima, vamos lá. A fixação de prazo improrrogável para a conclusão do trabalho independe de complexidade. Não, gente. Fixação de prazo improrrogável não tem como, tá? Se caso ela for complexa, eu posso prorrogar. Prorrogar por quanto? Pela metade do prazo, 120 dias, ou seja, 60 dias. Alternativa correta, letra C de casa. Bacana, tranquilo, maravilha, sem mistério nenhuma. Vamos para a próxima, vamos lá. Próxima questãozinha, vamos resolver mais uma. Considere a seguinte situação hipotética. Veículos da imprensa local de Indaiatuba noticiam que em recente licitação para aquisição de medicamentos para distribuição à população teria havido irregularidades com uma exigência de certas especificações que somente uma determinada empresa farmacêutica poderia cumprir. Além de indícios que haveriam sido supostamente pagos valores a agentes públicos envolvidos no processo de aquisição, ponto. Diante disso, tais fatos, a Câmara Municipal poderá instalar o quê? Comissão Parlamentar de Inquérito. Bacana? Essa, não vou nem conversar fiado. Próxima. Beleza? Vamos lá para a nossa saideira. Dá um pause na tela agora e tenta resolver sozinho essa daqui, vai. Aí você volta. Voltou já? Vamos lá. 2 deputados federais, líderes dos seus partidos políticos, na respectiva Casa Legislativa, logo no início da legislatura, decidiram mobilizar-se com o objetivo de instaurar uma CPI. A respeito da comissão a ser instaurada, é correto afirmar que, vamos lá, primeiro, por ter poderes de investigação próprios da autoridade judicial,
podem vir a determinar em deliberação fundamentada a quebra de sigilo bancário. Nossa, perfeito. Tem que ser fundamentada, sigilo bancário, sigilo telefônico, quebra do sigilo telefônico. Ele falou interceptação telefônica, sigilo telefônico, e aí? Sigilo telefônico é complicado, porque sigilo a gente tem a ideia de, não falou de dados telefônicos, né? Vamos deixar separado essa daqui? Vamos lá. Por tratar-se de comissão temporária, não é preciso observar tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Não, gente. Lembra que eu falei para vocês que, quando possível, né? Quando possível, ele tem que fazer o quê? Essa hegemonia. Então, ele está falando para o Estado da comissão, não é preciso. Não, está errado. Tá? Vamos lá? C. Comissão dessa natureza possui poderes próprios de autoridade judiciária, podendo convocar qualquer membro do Poder Executivo para prestar esclarecimento. Qualquer membro, aí ele deixou muito aberto, né? Qualquer membro está falando do Poder Executivo, está falando do presidente. E eu posso convocar o presidente da CPI? Não posso, então está fora. Beleza? Essa é difícil a questão, né? Prova de auditor, prova difícil, questão difícil. Mas vamos lá, a gente já conseguiu matar duas e estamos em dúvida contra a A, não é isso? Que é sigilo telefônico, está falando sigilo telefônico, está falando sigilo telefônico. Ele está falando interceptação telefônica? Normalmente, quando fala interceptação, ele fala interceptação. Se fala sigilo, ele está falando de dados. Mas tudo bem, vamos continuar. Não pode convocar advogados para prestar esclarecimento, pois esses agentes desempenham função essencial da administração da justiça. Não, pode convocar sim. Posso convocar advogado? Posso. Convocar advogado? Posso. Posso convocar qualquer cidadão? Pode vir a determinar em deliberação devidamente fundamentada, bacana. A realização de busca domiciliar não pode, tá? Só juiz. Bom, o que nos restou realmente é a letra A. Então, quando ele quer dizer sigilo telefônico, ele está falando de sigilo de dados. Ele está falando de quê? Dados da Vivo, sobre a ligação do cara quando ele foi ligado, para quem ligou, quando ligou, o tempo, não o áudio. Porque se fosse o áudio, ele falava quebra do sigilo telefônico, não. Ele ia colocar quebra, na realização de interceptação telefônica. Bacana? Ele colocaria certamente interceptação telefônica. Beleza? Deu dúvida aí, mas o que nós, pela alternativa, o que não restou é realmente a letra A, que é a correta, ok? Que é fundamental e quebra sigilo. E quando ele fala sigilo telefônico aqui na questão, está falando de dados e não interceptação telefônica. Beleza? Aula massa, né? Aula mesmo. Realmente eu preparei a aula com carinho para vocês, agora com você. Entra aqui, nós temos nosso banco de dados no Like Concursos, procure questões específicas sobre o artigo 58 e trabalhe exaustivamente. Faça mais umas 50 questões e está fechado. Beleza? Com as anotações. E as questões, quando você voltar essa matéria, você vai só nas anotações, acabou. Não erra mais. E até a próxima, se Deus quiser, e veja, Ele sempre quer. Tchau. Clique lá.